De volta com o nosso Vitrine Revista dessa segunda-feira saborosa, deliciosa, clima gostoso, né? Ameno aqui na nossa região. E olha, na hora de comprar ou consumir alimentos, alguns detalhes fazem toda a diferença aí para a nossa saúde. Hoje nós vamos falar sobre sinais de alerta que o consumidor deve observar em mercados, açougues, padarias e restaurantes. E a importância de os estabelecimentos garantirem aí a segurança desses alimentos. Então, para esclarecer essas dúvidas, a gente conversa agora com uma especialista em qualidade e segurança de alimentos, a Larissa Camacho. Tudo bem, Larissa? Seja bem-vinda. Tudo bem, Kátia. Muito obrigada. É um prazer estar aqui hoje, né, falando sobre esse tema tão importante que é a segurança dos alimentos. Muito importante. Então, a gente precisa ficar de olho ali na hora de comprar o nosso alimento. Afinal de contas, é aquilo que vai para dentro do nosso corpo, né, Larissa? Exato. Então, eu começo te perguntando aí, ó, quando a gente entra no supermercado, na padaria, quais são os primeiros sinais de alerta que o consumidor deve observar? Assim, a gente fala, né, mercado, padaria, mas a gente não pode esquecer dos outros estabelecimentos também, boa. né? Como Geral, restaurantes, né? bares. Então, de forma geral, o que a gente geralmente orienta a estar observando, né? Então, principalmente, o básico, né? A organização e limpeza. Então, a gente sempre preza por um lugar, né, bem limpo, organizado. Isso já evita grandes casos, né, de intoxicações, de contaminações e também, principalmente, evita ali contribui com o controle de pragas, né? Que esses estabelecimentos precisam ter um controle bem rigoroso. É rigoroso realmente, né? Porque, assim, a gente já viu alguns vídeos rolando na internet, de algumas redes aí de supermercado, às vezes até meio de fundo de quintal, assim, de família mais humilde, que montam por conta própria, e às vezes não tem essa fiscalização. Então, a gente precisa tomar cuidado, precisa ser tudo certificado. Sim, nós como consumidores, né, a gente deve exigir que os estabelecimentos, né, garantam e contribuem com a segurança dos alimentos, né? A gente não pode jogar toda a responsabilidade ali na vigilância sanitária, na fiscalização, porque às vezes não tem como fiscalizar tudo, né? Então, os estabelecimentos, eles devem garantir isso para nós como consumidores, né? Toda essa segurança e qualidade. E no açougue, né? O que a gente não pode deixar passar despercebido ali nas carnes, né? Que a gente precisa comprar carnes frescas, além de saborosa, é saudável, né? Cuidar com a saúde. Geralmente, em açougue, são 3 principais pontos, né, que a gente pede para observar. Que a gente fala que é o cheiro, a textura e a cor, né? Isso falando do produto em si. Então, carne bovina ali, sempre observar a coloração, né, mais avermelhada. A carne de frango, mais assim, mais puxado pro rosinha, né? Sempre avaliar a coloração. Se tiver com uma mancha mais escura, mais esverdeada, já é um sinal de alerta. Às vezes o pacote tá até ali com um cheirinho estranho, Isso, né? a questão do odor, né? Então, a carne, ela não tem um cheiro forte, né? Um cheiro ruim. Sempre é um cheiro mais suave, às vezes nem tem cheiro nenhum, né? Então, também observar a questão ali do cheiro e a textura, né? Então, uma carne que não esteja muito molenga, né? Sem aquela água, assim, em volta. Às vezes fica na bandejinha, aquela água, né? Então, isso dá um indício que já está há muito tempo ali, né? O produto talvez numa temperatura ambiente, tá descongelando. Então, a gente precisa ficar bem atento com isso também. Então, às vezes, não é apenas ali o prazo de validade escrito. Porque, às vezes, a gente olha, tá dentro do prazo de validade, mas tá ali um aspecto mais agradável. Isso, a gente tem os dois fatores que a gente precisa observar. Então, tem o prazo de validade e o correto armazenamento, né? Não adianta nada armazenar corretamente se a validade estiver fora, né? Ou a validade estar dentro ali do período, né, de consumo, porém o armazenamento ser incorreto. Se um desses fatores estiverem de uma maneira incorreta, né, digamos assim, então favorece a multiplicações de bactérias, né, de micro-organismos. Então, chegou ali no mercado, no açougue, em qualquer lugar, você percebeu que o freezer tá, né, ali com a temperatura um pouco mais alta. A temperatura mais alta. Isso chama atenção. Isso, às vezes pode até olhar ali na gôndola, né, ou no freezer. Às vezes está com um aspecto assim de água, né, suor. Então isso já é um indício, né, que talvez a temperatura não está adequada. Também é muito importante a gente avaliar os colaboradores que trabalham ali, né, os funcionários, principalmente aqueles que manipulam os alimentos, que trabalham no açougue, na padaria, né. Então sempre avaliar se eles estão usando touquinha, né, para não cair um cabelo ali no alimento. Se as unhas estão curtas, sem esmalte, né? Homens sem barba, se o uniforme está limpo. Então, assim, é uns sinais que a gente já consegue observar ali, né? Como apenas um consumidor. Legal, obrigada aí, ó. Dicas muito interessantes pra gente que vai. Todo mundo vai ao supermercado, todo mundo vai nesses locais, todo mundo faz compra, então estão aí as dicas. Brigadão, viu? Obrigada.